E aí, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos. Já deixe seu like no vídeo, já ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E nesse vídeo, a gente vai comentar um conceito muito importante em finanças e economia, que é o conceito de custo de oportunidade. Ou seja, o que a gente abre mão, o que a gente renuncia pelo fato de ter tomado uma escolha, uma decisão de investimento, pelo fato de ter alocado um determinado capital. Ou seja, é o que a gente abre mão, o que a gente renuncia de rentabilidade, de uma oportunidade de investimento de igual risco. Então, a gente vai ver esse conceito de uma maneira lúdica, de uma maneira didática, e como que a gente aplica esse conceito na prática das empresas, das corporações. Vamos lá? E agora sim, chega de suspense. Vamos entender o que é esse tal custo de oportunidade. Vocês aprenderam o que é custo de oportunidade em algum momento no curso de vocês? Você tem que medir, assim, por exemplo, se você está plantando batata, você tem que medir o custo que você está tendo, assim, para plantar batata e deixando de plantar algum outro produto. É isso aí, exatamente isso. Isso é muito importante para a gente, para nossa vida pessoal, para nossa vida corporativa. Portanto, se eu tenho a opção de plantar batata ou caçar, produzir carne, e o custo de oportunidade de eu caçar, produzir carne, for maior do que o resultado que eu vou obter produzindo batata, ou seja, o custo de abrir mão de produzir carne é maior do que o resultado que eu vou ter de produzir batata, vale a pena eu produzir carne, não produzir batata. Se eu produzir batata, eu vou ter um prejuízo econômico, porque o custo de oportunidade vai ser maior do que meu resultado, do que minha receita ao produzir batata. Então é isso aí mesmo. Esse conceito que você comentou está perfeito. Custo de oportunidade é o que a gente abre mão, seja a gente como uma pessoa física e uma empresa, o que uma empresa, uma pessoa está abrindo mão, está se sacrificando para produzir alguma coisa, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente está falando de projetos, é bem comum ter bastante custo de oportunidade quando a gente avalia projeto. Muitos projetos, quando eu vou introduzir um projeto, eles usam recursos que a empresa já possui. Por exemplo, eu vou fazer expandir minha produção e vou usar um galpão que a empresa já tem e já aluga para um determinado inquilino. Então, ela tem uma receita de aluguel sobre aquele galpão que estaria desocupado. Ao precisar desse galpão para expandir minha produção, eu vou ter um custo de oportunidade aí, porque eu vou deixar de receber esse aluguel para começar a produzir. Quando eu faço um projeto, eu deveria reconhecer isso na minha conta, tá? Então, o que acontece? Custo de oportunidade nem sempre ele envolve um desembolso em caixa, como eu comentei, né? Então, é bem comum a gente esquecer ele na conta, mas quando a gente avalia projetos, oportunidade de investimento, mesmo não representando desembolso de caixa, é legal que a gente reconheça aquilo para avaliar se um projeto é bom ou o projeto seria ruim. Tá claro? Então, custo de oportunidade é aquilo que a empresa poderia agregar valor em outras oportunidades de investimento ou em outros projetos. Então, uma companhia, em vez de investir num determinado produto, num determinado serviço, num determinado mercado, ela poderia pegar esse capital, pegar esse dinheiro e investir em outra coisa e ter retorno. Então, custo de oportunidade sobre a ótica econômica, sobre a ótica financeira, é, portanto, o valor do recurso na melhor alternativa possível. Então, eu tenho um capital, quanto que ele renderia em outra alternativa de risco similar. Se eu não investisse aqui, numa determinada oportunidade, qual outra oportunidade eu teria de investimento de risco similar e qual seria a rentabilidade, qual seria meu ganho investindo em outra oportunidade? É isso que eu estou abrindo mão para produzir. Tá certo? E isso é bem relevante para uma decisão de investimento. Então, quando a gente apura o lucro econômico, eu não posso deixar de considerar isso daí na conta, bem? Em algumas vezes, o custo de oportunidade, ele é fácil de ser medido, como o exemplo do aluguel. Pô, se eu estou usando alguma coisa para produzir, eu vou abrir mão do aluguel. Legal, eu tenho um custo de oportunidade aí. Agora, em algumas ocasiões, o custo de oportunidade, ele é difícil de ser estimado. E quando ele é difícil de ser estimado, é sempre importante a gente fazer aquela comparação, né? Qual que seria a situação minha com esse projeto de investimento e sem esse projeto de investimento? Como que ficaria a conta? Tranquilo? Então, aqui o exemplo que eu comentei para vocês, né? Suponha que a implantação de uma nova fábrica utilize um terreno que poderia ser vendido no mercado por R$100 mil. Se eu for utilizar esse terreno que já é meu, que vale R$100 mil no mercado, é disso que eu estou abrindo mão para expandir minha fábrica. Esse recurso aqui é um custo de oportunidade, caso eu aceite o projeto e expanda a minha fábrica, certo? É o que eu vou abrir mão, é o que eu deixaria de ter caso o projeto fosse rejeitado.
lado, ou seja, na minha segunda alternativa viável aí. Então, olha só, para ficar claro esse conceito, fui lá, busquei uma reportagem sobre o Neymar. E olha só que interessante, o Neymar, ele fatura, segundo essa reportagem da Valor Invest, ele fatura 2,7 milhões de reais por postagem no Instagram. Impressionante, né? Agora, vamos supor que o Neymar quisesse cortar a grama da casa dele ou quisesse cortar a grama da sua casa. E que o tempo que o Neymar demorasse para cortar a grama da sua casa ou da casa dele mesmo, fosse o tempo equivalente a ele se preparar, óbvio, né? E fazer uma postagem bacana no Instagram patrocinada. Se o Neymar fosse cobrar por esse serviço, quanto que o Neymar deveria cobrar? Para cortar a grama da sua casa ou para cortar a grama da casa dele? E aí? Sabendo que o tempo para ele cortar a grama é o tempo equivalente a ele se preparar e fazer uma postagem no Instagram patrocinada. Para cada postagem ele ganha 2,7 milhões de reais. Puxa, para cortar a grama, o Neymar vai abrir mão de 2,7 milhões de reais, que é o que ele ganharia fazendo uma postagem no Instagram. Então, o Neymar não cobraria menos que 2,7 milhões se ele fosse racional para cortar grama da sua casa ou para cortar grama da casa dele. Faz sentido para vocês? Sim, faz sentido. O que ele vai fazer? Ele nunca vai cortar grama da casa dele, a não ser que não tenha nada melhor para fazer, porque o custo de oportunidade dele cortar grama é muito elevado. Ele vai contratar alguém que faça isso por menos que 2,7 milhões de reais, que é fácil de encontrar, né? É tranquilinho, acho que qualquer pessoa no mundo cortaria a grama de uma casa. Tudo bem que a casa do Neymar é uma mansão, mas qualquer pessoa aceitaria cortar a casa por um valor um pouquinho menor que 2,7 milhões de reais. Então, o Neymar nunca iria cortar a grama da casa dele, a não ser que ele não tenha coisa melhor para fazer da vida, porque o custo de oportunidade dele de abrir mão de uma postagem dessa no Instagram é muito alta. Por exemplo, tá? Só para vocês entenderem o conceito de custo de oportunidade. Ficou claro? Então, se você quiser contratar o Neymar para cortar a grama da sua casa, talvez não vai rolar. Tá certo? Ele vai cobrar um precinho salgado para fazer isso. Agora, para a empresa, o racional é exatamente o mesmo. Sempre tem um custo de oportunidade no capital que as empresas investem. A empresa tem que fazer investimento para crescer. Uma empresa tem que fazer investimento para operar. E quem investe numa empresa, credores, debenturistas, bancos, acionistas, os sócios, eles poderiam pegar esse dinheiro e investir em outro lugar, mas não, eles decidiram investir na empresa. Então, aqueles recursos aportados ali naquela empresa, eles têm sim um custo de oportunidade que eu deveria considerar na conta para apurar o lucro econômico. Então, os investidores de uma empresa, quem são, de maneira geral, os investidores de uma empresa? Quem aporta dinheiro na empresa? E aí, quem são os investidores de uma empresa? Eu tenho duas classes de investidores numa empresa, basicamente. Se uma empresa quer fazer um projeto de investimento, de quem que ela vai pegar dinheiro para investir, para crescer, de uma maneira mais geral? E aí? Acho que dos bancos ou dos acionistas, não? É isso aí. As duas fontes mais globais que a gente tem aqui para pegar dinheiro é credores, fazer uma dívida, palavra em inglês debt, certo? E aqui vai entrar bancos, debenturistas, mutuários. E a outra fonte que você comentou comigo, capital terceiro, capital próprio. Então, são sócios acionistas. Capital próprio, em inglês, nome chique? Equity, as duas principais fontes de recurso de uma companhia. Então, para aportar dinheiro nas companhias, os credores e os sócios acionistas, eles vão querer um retorno para recompensar o custo de oportunidade deles. Eles poderiam pegar esse dinheiro e fazer outra coisa da vida, investir em outras oportunidades de investimento. Então, a operação, o negócio de uma empresa deveria ser suficientemente bom para remunerar o capital investido por essa turma. Essa turma vai pedir uma rentabilidade e a média da rentabilidade do retorno que eles desejam para investir no seu negócio, o mínimo que eles querem de retorno para investir no seu negócio vis-à-vis o seu risco, é o que a gente chama de WACC, custo médio ponderado de capital. Isso em inglês quer dizer Weighted Average Cost of Capital, justamente custo médio ponderado de capital, que é uma média de quantos credores querem de retorno e quanto os acionistas querem também de retorno por ter investido em você, vis-à-vis o seu risco. Claro que é uma média ponderada por quanto cada um colocou de dinheiro na companhia, tá certo? Então, isso daqui, que é expresso em percentual, é uma medida de custo de oportunidade do capital investido na sua
empresa, tudo bem? Então vamos fazer um exercício junto de WACC aqui, ó. Então vamos supor que os credores, que a dívida, nome chique em inglês debt, representando o dinheiro de terceiros, credores, eles querem já líquido de imposto de renda, tá? Eles querem 10% ao ano para investir em você, para te emprestar dinheiro. E os acionistas, nome chique em inglês, capital próprio, equity, representando os acionistas ou sócios, eles querem 15% ao ano de retorno para colocar dinheiro, virar sócio do seu negócio. Sempre o custo de capital próprio, o retorno mínimo que os acionistas querem é maior que o do credor, porque esse cara tem mais risco, ele corre o risco do negócio. E vamos supor, aqui eu vou colocar a palavrinha K de custo, K de custo é engraçado, né? Mas K de custo, e vamos colocar a proporção que cada um investiu. Então, aqui eu financiei meu negócio com 30% de capital de terceiros, então da grana total que eu precisava, eu peguei 30% com dívida, bati na porta de um banco, ele me emprestou dinheiro, e o restante eu capturei sócios para minha companhia, 70% sócios. Então aqui W de peso, em inglês, wage, certo? Qual que é a média ponderada aqui? Qual que é meu WACC? Qual que é o custo de capital dessa companhia? Vamos fazer as ponderações? Aqui, 10% vezes 30% vai dar 3%. E quanto dá 70% vezes 15%? E aí? Vai dar 10,5%? É isso aí. Isso aqui vai dar a ponderação 10,5%. Só somar os dois, eu tenho a média ponderada aqui, ó. A média, né? De quanto credor e acionista querem de retorno, 13,5%, tá? Nesse exemplo fictício aqui. Esse é o nosso custo médio ponderado de capital. É o mínimo que credores e acionistas sócios querem de retorno. Os investidores, de maneira global, todas as classes de investidores, é o mínimo que eles querem de retorno para aportar capital na sua empresa. Então, ó, fazer um exercício para praticar, hein? Os investidores, credores e acionistas de uma empresa, eles requerem 12% ao ano, no mínimo, taxa mínima da atratividade, custo capital, custo de oportunidade deles. Eles querem 12% na média, no mínimo, de retorno sobre o capital investido. Sabe-se que o capital investido por esses investidores foi de 150 milhões de reais. Qual seria o custo de oportunidade do capital, hein? Como que a gente faria essa conta? Aqui a gente tem o custo de capital em percentual. Quanto que custa em dinheiro o capital? O que a gente quer dizer com isso? Qual que é o custo de oportunidade deles, né? Eles poderiam pegar esse capital que eles investiram e aplicar em outra oportunidade de investimento, remunerando eles 12% ao ano. Quanto que eles estão deixando de ganhar? Quanto que eles querem, no mínimo, que a empresa gere de retorno para remunerar o capital deles, para eles ficarem felizes? Quanto que custa essa grana em dinheiro para eles? E aí, como que a gente faz essa conta? Qual que é o custo de oportunidade em grana para eles? Qual que é o custo de oportunidade de capital? Eu pegaria o seguinte, ó, pegaria 12% ao ano, que é quanto que eu estou abrindo mão, certo? Para investir em outras coisas, ou seja, é o mínimo que eu quero de retorno da minha empresa pelo capital investido e multiplico pelo capital investido de 150 milhões. Se a gente fizer essa conta, a empresa tem que gerar de resultado, no mínimo, 18 milhões por ano, no mínimo, a operação tem que gerar 18 milhões por ano para remunerar credores e acionistas. Faz sentido? Resumindo, custo de oportunidade do capital. Basta você multiplicar o custo de capital da empresa, o EC, o WACC, pelo capital investido na companhia. E como que a gente apura o capital investido na companhia, hein? Então vamos lá. O capital investido total em uma companhia é a soma de quanto credores e sócios e acionistas colocaram na empresa. A grana colocada pelos sócios, pelos acionistas, a gente pega no PL, patrimônio líquido, certo? Seja na forma de capital social, reserva de lucros, reserva de capital. Agora, o que os credores aportaram na companhia? Qual que é o montante de capital que eles aportaram na companhia? A gente captura a grana que os credores aportaram na companhia pela dívida, em contabilês pelos empréstimos e financiamentos totais, tá certo? Então, a soma da dívida total, dos empréstimos e financiamentos total, com o PL é o capital investido pelos investidores numa companhia. Agora, a empresa não tem caixa, a empresa pode ter liquidez. Ela pode ter excesso de caixa ali. Então, da dívida, eu posso usar o caixa para bater um pouco dessa dívida. Então, dos empréstimos e financiamentos, eu vou descontar o excesso de caixa. Eu vou descontar caixa e equivalentes. Esse conceito de dívida total, empréstimos e financiamentos totais, menos caixa equivalentes, é o que a gente dá o nome em finanças de dívida líquida de caixa, ou, em inglês, net debt, dívida líquida. E patrimônio líquido, ou market cap, que é o valor de mercado patrimônio líquido, a gente dá o nome de
Equity, capital próprio, tá certo? E aí é o que a Isabela falou, né, pra gente. Para onde vai a grana que o pessoal coloca? Então, olha só, as fontes de recurso a gente vê aqui no passivo e patrimônio líquido, certo? Vai virar o que a grana, hein? Vai virar investimento, vai virar ativo. Em que a empresa pode investir? Ela pode comprar máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, investir em imobilizado, ela pode comprar marcas, patentes, ela pode comprar programas, softwares, pode estar no intangível, ela pode comprar outras companhias, investir em controladas, coligadas, pode estar na conta de investimento, ou, também bem comum para as empresas, isso aqui é de longo prazo, ela pode investir em capital de giro, em ativos e passivos circulantes, fazer estoque, financiar cliente, aí vai ter uma grana parada em capital de giro. Então, a gente vai ver no próximo slide que dívida líquida mais equity vai ser exatamente igual os investimentos que uma companhia tem, tá certo? Vamos provar isso então, ó, numa ótica contábil. Vou resumir, hein? Vou resumir aqui o nosso balanço patrimonial, ativos em inglês, nome chiques, assets. Vou resumir aqui para vocês o ativo da companhia, fazer uma divisãozinha um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Então, vou começar com caixa equivalentes, vou colocar aqui também o capital de giro ativo. O que entra no capital de giro ativo? Contas a receber, estoques, tributos a recuperar. E também vou colocar as contas de longo prazo, investimentos em controladas e coligadas, imobilizado e intangível. É uma forma de ver o ativo de uma maneira resumida, beleza? Só fiz uma divisãozinha diferente, um pouquinho mais resumida. Agora, olha só, a parte das fontes de recursos. Vamos ver o que a gente tem na parte do passivo e patrimônio líquido, que a gente dá o nome em inglês de liabilities. Desse lado, a gente vai ter o capital de giro da parte do passivo, fornecedores, salários e encargos, tributos, pode ter receita diferida também. A gente vai ter empréstimos e financiamentos totais, que é a dívida, ou em inglês debt, e a gente tem o capital próprio, o patrimônio líquido, o equity. Agora, as fontes de recurso são iguais às aplicações. Então, aqui eu tenho a origem da grana e aqui eu tenho a aplicação da grana. Dinheiro não nasce em árvore. A grana que está aplicada, que está investida, tem que ter uma fonte, tem que ter uma origem. Então, esse bloco aqui de ativo é igual passivo mais PL. Então, vou igualar as coisas aqui, ó, tá? Caixa e equivalentes, mais capital de giro ativo, mais os investimentos de longo prazo que eu tenho que fazer, imobilizados, 3 Is do balanço, né? Imobilizado, intangível e investimentos, tem que ser igual capital de giro passivo, mais a dívida, mais patrimônio líquido, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar, eu vou trazer o caixa que está desse lado, eu vou trazer ele para o outro lado da equação com sinal negativo. Pronto, ó, aqui o caixa deduzindo a dívida. E vou pegar o capital de giro passivo, que está positivo aqui do lado direito da equação, e vou jogar ele do lado esquerdo do igual com sinal negativo, aquele negativo, beleza? Como que a gente dá o nome a essa diferença aqui entre capital de giro ativo, ou seja, aqui que a minha operação espontaneamente está pedindo de grana, está pedindo de investimento, menos o que ela está se financiando espontaneamente, automaticamente. Como que a gente dá o nome para essa diferença aqui? Entre capital de giro ativo e capital de giro passivo, ou ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. E aí? Como que em finanças, em contabilidade, a gente dá o nome para essa conta? Diferença entre ativo circulante operacional, que a minha operação automaticamente, espontaneamente está pedindo de investimento, menos o que ela espontaneamente está conseguindo de financiamento, de fonte de recurso aí. Está se financiando automaticamente, espontaneamente. Como que a gente dá o nome para essa diferença entre capital de giro ativo, ativo circulante operacional e capital de giro passivo, passivo circulante operacional? Qual que é o nome dessa diferença? Essa diferença, a gente dá o nome de necessidade de capital de giro, ou necessidade de investimento em giro. É a NIG, tá? Então, essa diferença entre capital de giro ativo e capital de giro passivo é a necessidade de capital de giro de uma empresa, ou necessidade de investimento em giro em uma empresa. E a diferença entre a dívida total, a dívida bruta e o caixa equivalentes, a gente dá o nome de dívida líquida de caixa. Então, note que dívida líquida mais patrimônio líquido é exatamente igual ao capital de giro mais os investimentos de longo prazo, CAPEX. Então, capital investido é justamente igual à dívida líquida de caixa mais patrimônio líquido. Então, só para mostrar para vocês ficarem tranquilos, que dívida líquida de caixa mais patrimônio líquido é igual ao capital investido que tem numa companhia, tá claro? Na forma de necessidade de capital de giro e na forma de ativos de longo prazo, imobilizado, investimentos e intangível. Professor, eu vi em livros, eu vi em apostilas, eu vi na internet que o capital investido de uma empresa pode ser também considerado como a soma da dívida onerosa, empréstimos e financiamento de curto e longo prazo, mais o capital próprio, o equity.
É verdade, também pode ser feito assim? Claro, é uma outra abordagem. Ao considerar o capital investido como a dívida total mais o equity, o capital próprio, ou seja, dívida bruta, gross debt, mais capital próprio, equity, você está considerando que o caixa equivalente de uma empresa faz parte do seu capital de giro, faz parte do capital investido aí, o seu excesso de caixa, seu caixa e equivalentes. É uma outra abordagem que também pode ser utilizada. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido melhor o que é custo de oportunidade, que é o que a gente abre mão, o que a gente renuncia pelo fato de ter tomado uma decisão de investimento e como que a gente aplica esse conceito para as empresas, para as corporações. Se você curtiu, já deixe seu like no vídeo, já ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E até uma próxima. Tchau, tchau.